Bom dia, boa tarde, boa noite! Passando aqui para avisar que resolvi abrasileirar um pouco os nomes dos personagens, pois tem uns bem difíceis de falar. Me avisem nos comentários se vocês preferem com as mudanças ou se querem que eu volte como era antes. Vou chamar a Chaewon agora de Camila, a Song de Sofia, a Yang de Yara, a Ayun de Ana, o Hak de Raul, o Bai de Bruno e o Sung de Sandro. Agora vamos para a história! Na casa da Park, o celular está tocando. No visor aparece o nome Mestre, mas logo em seguida a ligação cai. Sofia está vendo a ligação cair na caixa postal, enquanto se treme irritada. Ela bate o celular na mesa, enquanto pergunta como a Park ousa. No terceiro andar está a Sofia. No segundo é a sala. E no primeiro, vemos o Sandro. Sandro está abrindo sua bolsa e tira de lá sua blusa. Mas, de repente, uma nota cai dela. A nota agradecia por ele ter emprestado a roupa de treino. Sandro emite um leve sorriso. Ana pergunta se a Park está dormindo. Park responde que está com um pouco de sono. Ana diz sentir muito por ter fingido esse tempo todo que não sabia de nada. Mas é que ela estava com medo. Ela não teve a coragem que a Park teve hoje. Park se pergunta se ela está se desculpando com o dono daquele corpo. Ana continua a dizer que vendo a Park se levantando corajosamente hoje fez ela se sentir uma idiota. Ela deveria ter enfrentado isso de frente, pelo menos uma vez. Então é por isso que ela tem um favor a pedir. Ela quer se tornar forte igual a Park. Então pede para a Park ensinar ela a ficar forte. Agora, a Ana quer proteger a Park. Park diz que ela se considera fraca. Força não é algo que se obtém facilmente. Park irá contar uma história interessante. Era uma vez, 2 exércitos estavam se preparando para uma guerra territorial. O soldado inimigo avançou primeiro, balançando sua espada ameaçadoramente. Em resposta, um soldado do outro exército tentou revidar, mas ele foi derrotado pela habilidade e potência do inimigo. E isso aconteceu várias vezes. No entanto, o general não poderia simplesmente deixar acabar assim. Ele anunciou que iria promover qualquer soldado que trouxesse a cabeça daquele inimigo. Mas ninguém estava disposto a dar um passo à frente, com medo de perder suas vidas. O general se perguntou se realmente não tinha ninguém que ousasse desafiar aquele soldado, que ria descontroladamente, achando que eles eram uma piada. Com o tempo, a moral começou a cair, até que alguém levantou a mão, dizendo que iria tentar. Ele era um soldado de baixo rank. Os outros soldados riam dele, zombando de sua coragem. O general perguntou se realmente não tinha mais ninguém, além daquele homem, que iria se apresentar. Mas todos os outros soldados apenas desviaram os olhares envergonhados. Não tendo outra escolha, o general permitiu que o soldado lutasse. Mas o soldado não balançou sua espada na frente do inimigo. Em vez disso, ele de repente começou a dançar estranhamente. O inimigo riu da cena. Mas então, de repente, ele deixou escapar um suspiro e desmaiou. Em sua confusão, os soldados conseguiram decapitar o inimigo. Assustado com a inesperada vitória, o general perguntou ao soldado como ele conseguiu derrotar o inimigo. O soldado respondeu que nasceu aleijado, então não tinha amigos com quem compartilhar seu coração, nem em quem confiar. Por isso, ele ficava em seu quarto todos os dias, praticando o lançamento de agulhas. No início, ele errava todas as vezes, mas depois de 1, 2, 3 anos de prática consistente, ele conseguiu lançar de forma mais afiada e precisa do que qualquer lança. Por fim, suas pernas até se curaram e ele conseguiu andar. Então, quando o inimigo estava com a guarda baixa, ele simplesmente jogou uma agulha como sempre fez. Ana está encantada, achando que ele realmente é um soldado corajoso. Park então conclui com um conselho, falando que se ela quer ser forte, tem que dominar uma habilidade através de prática infinita. Ela deve fazer isso milhares de vezes até acertar. Além disso, Park percebeu
que parece que a cabeça da Ana é muito dura. Então sugere que ela aprenda uma habilidade que use a cabeça. É melhor ela treinar usando seus pontos fortes. Ana coloca a mão sobre a cabeça, enquanto em seus lábios há um sorriso. Pelo visto, sua cabeça dura se tornou especial. Enquanto isso, Camila está sendo levada por sua lacaia, que questiona se ela tem certeza que não precisa ir ao hospital. O rosto da Camila está completamente detonado. Camila diz que isso nem é nada e que nem dói tanto. A lacaia pensa que a Camila está fingindo ser forte, mas parece que o orgulho dela está realmente ferido. Ela ouviu dizer que o irmão da Camila está indo realmente bem, mas ela se pergunta se ele realmente vai ficar quieta em casa enquanto a Camila está apanhando. Camila está para a Regina Park, pois por culpa dela, ela perdeu a chance de entrar para a aliança. Ela trabalhou muito para ganhar o favor da Sofia e ter essa oportunidade. De repente, a lacaia fica surpresa ao avistar o Jonas. Ele abandonou o ensino fundamental e agora é entregador. Camila zomba dele, dizendo ter achado que ele estava indo muito bem, mas pelo visto, ele é apenas um entregador. A lacaia então grita chamando Jonas. Camila pragueja, perguntando por que ela o chamou. A lacaia está tentando deixar a cara destruída dela ainda mais famosa? A lacaia comenta que ele está olhando para elas. Camila pergunta se o Jonas, mas a lacaia responde que a pessoa que está perto dele que está olhando para elas. Camila faz uma cara estranha e então manda elas irem embora. A lacaia diz que ele está vindo e Camila pragueja mais um pouco. A lacaia pensa que ele parece familiar, mas então ela começa a correr para tentar acompanhar Camila. A pessoa então chama Camila, fazendo ela ficar muito assustada. Ela se vira perguntando quem ele é, mas ele não responde. Apenas pergunta por que o rosto dela está assim. A lacaia olha de um para o outro e por fim ela aponta para ele, dizendo que ele se parece com a Camila e perguntando se é o irmão dela. Depois, de forma animada, ela se apresenta como Jéssica, a amiga da Camila. Mas do nada, Camila começa a correr. Ela pensa que nunca teve um irmão tão terrível. Mas então, ela tropeça no próprio pé e cai no chão feito uma jaca. Jéssica corre em sua direção, perguntando se ela está bem. Deitada no chão, Camila fecha o punho com força. Ela diz claramente a ele que se ele manchasse o nome dela ao fazer trabalho de entrega, eles iriam cortar laços e evitar um ao outro. Ela tem vivido com orgulho, controlando sua mente por muito tempo. A primeira vez que ela experimentou a hierarquia foi quando ela estava no primeiro ano do ensino fundamental. Naquela época, ela sentia que não merecia seus amigos. Suas amigas perguntavam coisas como que lentes ela usava e chamavam ela para comprar lentes depois da aula. Suando frio, Camila disse que nunca usou isso antes. Ela nem tentou usar maquiagem ainda. Mas em seu pensamento, ela disse que não tem dinheiro para comprar isso. De repente, uma briga entre dois meninos chama a atenção das garotas. Na verdade, a briga está meio unilateral, com o valentão chutando a barriga de um nerd enquanto diz que ele ganhou o lugar exclusivo de saco de areia da turma. Se a hierarquia dos homens é determinada pela força, o caminho deles foi um pouco mais complicado. As meninas comentavam indignadas que os meninos acham que são fortes só porque têm força física. Camila pensa que talvez isso seja menos cansativo, ou talvez seja por causa do complexo de inferioridade dela. De repente, a atenção das meninas se volta para Camila, pois elas querem saber onde Camila mora e informam que elas moram no novo complexo de apartamentos adiante. Depois perguntam em qual academia ela estuda, pois elas estão curiosas para saber até onde Camila foi com seus estudos avançados. Camila diz que mora com o irmão e nunca esteve em uma academia. Surpresas, suas amigas perguntam se ela não tem pais. Para evitar ser excluída do grupo, saber fingir ser outra pessoa às vezes é necessário. Suas amigas se desculparam com ela ao perceber que tocaram em um ponto sensível. Camila respondeu que estava tudo bem, e uma das meninas perguntou se alguém precisava ir ao banheiro. Acho que como forma de mudar de assunto. Se você não quer ser alvo de fofoca, deve sempre andar juntos, não importa aonde. Mas Camila disse que não precisava fazer pipi. Então no banheiro, a menina de óculos comentava que escolheram a Camila para igualar os números, já que elas estavam no número ímpar. Mas talvez elas tenham julgado a Camila completamente errado. Camila é órfã,
e a mãe dela disse para ela escolher os amigos com cuidado. Uma das meninas disse não saber. Era mais conveniente ter um número par para projetos em grupo, sentar no ônibus para viagens de campo e até mesmo durante os almoços. Então disse para as manterem a Camila por perto por enquanto. Ela acabará ficando sozinha. As meninas continuaram zoando a forma como ela disse pipi. Camila não sabia como fazer tal truque e nem ousou desafiar isso, sabendo que elas falariam pelas suas costas. Ela tinha medo de ficar sozinha, então continuou acompanhando. As garotas diziam que o almoço de hoje foi um desastre, então elas podiam ir para a lanchonete e comer macarrão. Mas antes, elas perguntaram o que a Camila queria fazer. Camila pensa que já está cansada de macarrão. As garotas perguntam por que ela não está respondendo e se ela não quer sair com elas. Camila nega e diz para elas irem comer macarrão. Enquanto comem macarrão, as meninas zoam uma outra menina que era uma perdedora no ensino fundamental, mas agora está tentando agir toda boazona. Enquanto Camila fica meio isolada em outro banco, sem participar dessas conversas triviais. De repente, ela nota que as três estão usando pulseiras semelhantes. As meninas comentam que falaram sobre isso no bate-papo em grupo. Elas concordaram em comprar uma pulseira da amizade e usá-la hoje, e perguntam se não enviaram o link da compra. Camila fica indignada. Mais uma das meninas lembra que a Camila não tem telefone. Outra acrescenta que provavelmente ela não tem dinheiro também. Camila pergunta o que ela acabou de dizer. Para tentar consolar a Camila, uma das meninas começa a dar tapinhas em suas costas, enquanto diz que ela pensa um pouco diferente delas. Mas diferente não significa errado. Então, não é para Camila se sentir tão mal. Camila foi embora chorando e praguejando as meninas. Elas são tão arrogantes só porque têm pais. Enquanto isso, algumas pessoas comentavam que era incrível que o Caio fosse o campeão do kickbox daquele ano. Ele conseguiria derrotar até mesmo o povo no terceiro ano de tão forte que ele era. De repente, ele para ao ver a Camila na sua frente. Ele indaga por que ela está chorando. Um dos caras pergunta se o Caio conhece aquela garota, e Caio responde que ela é sua irmã mais nova. Eles então percebem que ela realmente se parece com ele. A menina loira aperta as bochechas da Camila, dizendo que ela é totalmente uma mini versão do Caio, e comenta que a Camila é realmente fofa. Essa menina loira é uma aluna delinquente do último ano da escola. A menina pergunta se alguém fez a Camila chorar. Ah, sim! No dia seguinte, a menina loira chega na sala da Camila. Os alunos logo ficam assustados, por saberem que essa menina rouba o dinheiro dos alunos, e é a chefe dos alunos do terceiro ano. A menina começa a olhar para os lados, como se estivesse procurando por algo, até que ela encontra uma das amigas da Camila. Ela reconhece a menina graças à pulseira. Ela começa a andar em direção à garota, que, assustada, pergunta quem ela é. Mas a garota é recebida com um tapão na cara. Ela está até perdendo os dentes no processo, e questiona por que a menina loira está fazendo isso. Mas logo em seguida é recebida com um puxão de cabelo, e tem sua cara jogada contra os armários. Camila está vendo toda essa cena completamente assustada. Alguém pergunta se eles deveriam chamar um professor. Mas no fim, a garota está caída no chão, completamente acabada. Para finalizar, a menina loira ainda pisa na pulseira da amizade no pulso da garota e avisa a todos que alunos do primeiro ano não podem ter acessórios. As duas outras amigas ficam completamente assustadas com a ameaça e rapidamente começam a cobrir as pulseiras. A menina loira então começa a andar entre os corredores, deixando todos os alunos completamente em pânico. Quando ela chega na Camila, faz um cafuné em sua cabeça e, a chamando de pequena irmã, pergunta se ela gostou do almoço. Assustada, Camila responde que sim. Depois disso, incluindo aquelas 3 idiotas, todos da classe olhavam para baixo quando a viam. E se alguém ousasse olhar para ela, ela garantia que não fizesse. Se tivesse algo que ela gostou, ela pegaria para si. E se a pessoa se opusesse, ela tomaria a força. Então ela encontrou um amigo que queria ir na mesma direção. Camila disse que ia contar para Yara sobre a Jéssica
E depois elas iriam pedir para Yara deixar elas entrarem no grupo. Jéssica ficou empolgada, pois assim elas iriam virar delinquentes de verdade. Quando Camila estava prestes a apreciar plenamente o poder da autoridade, seu irmão sofreu um grande acidente. Chegando no hospital completamente ofegante, Camila se depara com seu irmão acabado. Desesperada, ela manda o menino contar quem fez isso com seu irmão, mas Caio pede para o amigo parar. Ele então explica que estava apenas andando de moto. Camila não deveria se preocupar com isso e simplesmente deveria estudar, já que já está na hora da escola preparatória dela. Mas Camila nega, pois como ela poderia pensar em ir para a escola preparatória vendo ele assim? Ela se pergunta o que diabos ele fez naquela moto para se machucar assim. Alguém está furioso, querendo saber como 3 caras batem alguém até que ele seja à beira da morte. Mas ganhar é tudo o que importa em algumas lutas. É o amigo do Caio, conversando com outro menino. O menino pergunta por que ele se envolveu nesse jogo, e o amigo explica que ele queria mandar a irmã para a faculdade. O irmão da Camila desistiu do boxe naquele dia, mesmo que estivesse indo bem, e começou a trabalhar como entregador para dar o dinheiro do almoço dela. Um dia, Camila e Jéssica estavam andando pela rua, quando Caio passou por elas de moto. Ele chamou a Camila, mas achando isso vergonhoso, ela o ignorou. Tudo que o Caio pôde fazer foi ver sua irmã se afastando. Quando elas pararam em um sinal vermelho, alguém dentro de um carro a chamou. Jéssica avisa a Camila sobre isso, que indaga se estão a chamando. Mas ela está impressionada com o carro, que é muito legal. Com cara de valentona, ela pergunta se o homem dentro do carro a conhece. Ele a provoca um pouco, antes de perguntar se ela não se lembra dele. Ele diz que ele está crescendo e se parece com o irmão. Até mesmo os olhos rebeldes são uma cópia dele. A mulher no carro pergunta ao homem quem é aquela menina e se ele a conhece. O cara explica que ela é a irmã mais nova do amigo perdedor dele. Camila reconhece essa mulher como uma streamer famosa e a acha muito bonita. Camila pergunta se ele é mesmo amigo do irmão dela, mas ela pensa que nenhum dos amigos do irmão dela é tão legal. Tirando um cartão da carteira, ele pergunta se ela mora em Cheonhong e diz que não tem tido notícia do irmão dela. Então pergunta o que ele anda fazendo esses dias. Ele achou que o Caio tinha entrado em um barco de pesca ou algo assim. Ele estende o cartão e manda ela pegar. Ele ainda pretende trabalhar com o Caio, então manda ela dizer isso a ele. Além disso, ele entrega um pouco de dinheiro a ela. Dizem que a vida te dá 3 chances. Essa era a segunda chance na vida dela. Ela tinha certeza disso. Já em casa, seu irmão manda ela dar aquilo a ele e simplesmente pegar da mão dela, rasgando o cartão logo em seguida. Camila pergunta por que ele está fazendo isso e se está louco. Caio apenas diz que é a hora dela ir para a escola preparatória, então ela deveria pegar a mochila. Camila questiona por que o Caio não pode ser tão legal quanto aquele cara, sendo que o Caio lutava melhor que ele. Caio pergunta se ela sabe que tipo de trabalho é esse, mas Camila questiona como ela poderia saber. Caio diz que tudo que ela precisa fazer é estudar. Ela deveria conseguir um emprego em uma empresa e viver uma vida normal como todo mundo. Camila grita perguntando qual o propósito de estudar em uma família como a deles. Ele quer que ela passe a vida limpando a bunda dos outros? Caio fica irritado com o comentário, então dá um tapa na cara da irmã. Ele questiona como ela ousa falar assim com ele. Camila pergunta por que ele bateu nela, e só então Caio percebe o que fez. Ela diz que ele é igual ao pai. Caio é exatamente igual ao pai, que batia na mãe sempre que bebia. Foi por isso que a mãe foi embora. Caio começa a se desculpar, mas se tremendo de raiva, Camila manda ele não fingir estar arrependido. Se ele realmente estivesse arrependido, podia simplesmente morrer, assim como o pai deles. Ela não vai viver naquela casa como ele. Na época, Caio apenas observou ela partindo. Mas agora ele está carregando ela nas costas. Ele manda ela não viver como ele, e simplesmente viver uma vida honesta. Camila deveria ter ouvido ele naquele dia. Na sala de aula, algumas meninas estão olhando no celular algo que foi publicado no quadro de aviso. Pelo visto, é a foto da Camila derrotada naquele dia.
com o rosto completamente detonado. Elas se perguntam se alguém sabe quem fez isso. A loira responde que não, mas diz que a turma dela tem andado estranho ultimamente. A morena diz não saber os detalhes, mas ela acha que foi a menina que lutou com a Yara. Mas logo em seguida ela muda de ideia, já que não deve ter sido a caloura quem fez isso, mas sim algum aluno do terceiro ano. A ruiva comenta que de qualquer forma, Camila não poderá vir à escola por um tempo, o que significa que a mão direita da Sofia se foi. Essa é a hora delas deixarem toda a frustração por estarem na sombra da Sofia. Essas meninas fazem parte do segundo grupo do ensino médio. A morena é a Sônia, a loira é a Júlia e a ruiva é a Sueli. Pelas expressões, acho que elas não estão planejando fazer coisas boas. Outra pessoa também está olhando para a foto da Camila. A pessoa em questão é o Bruno, que pergunta se poderia ter sido a Park. Sofia responde que não, já que a Park não tem telefone. Na verdade, ela não sabe se a Park realmente não tem ou se está apenas fingindo. Mas eles precisam verificar. Bruno pergunta então quem postou essa porcaria. E fica surpreso ao ouvir a Sofia falando que foi ela. Bruno questiona ela incrédulo. Então Sofia explica que a Camila precisa experimentar coisas para crescer. Bruno diz que ainda assim, se a Sofia fizer isso, a Camila pode virar as costas completamente para eles. Sofia então pergunta se ele visse aquele gato lá fora, se ele seria capaz de diferenciá-lo dos demais. Bruno responde que provavelmente não. Sofia então diz que, no entanto, aquele gato consegue diferenciar ela sem falha, mesmo que os humanos sejam parecidos para ela. Bruno diz que isso é porque a Sofia é a única que alimenta aquele gato. Sofia confirma. Ela não se importa com aquele ou com outro gato, mas para o gato tem que ser a Sofia, pois ela foi a única que o alimentou. Camila precisa da Sofia. Sofia então diz para o Bruno que ele não precisa se preocupar com mais nada. Ele deve apenas se concentrar naquilo em que é bom. Então ele deve encontrar o telefone da Park, fazendo o que ele faz de melhor. Bruno se pergunta o que ele faz de melhor, mas ao entender o que é, um sorriso maldoso aparece em seus lábios. E aí, no que vocês acham que o Bruno é bom? Deixem nos comentários e não se esqueçam do like. Se puderem, considerem virar membros também. Vejo vocês na próxima!